Iniciando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui ao meu lado o vice-prefeito de Dois Irmãos, o Gerry Meneghetti. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo aqui no nosso Conexão Política. Isso, eu que agradeço a oportunidade e a satisfação é nossa. A gestão agora de Dois Irmãos, ela está inovando, né? Trabalhando em várias frentes, mas principalmente na gestão do controle administrativo. Sim. Conta um pouco para a gente como é que tá como estão esses projetos e como é que está essa atividade. Perfeito. Nós temos um programa que nós implantamos no município que denominamos ele de Cidade Inteligente. Esse programa ele é um conjunto de ações, atualmente são 16 projetos que nós temos, que são iniciativas, ações que visam modernizar a administração pública, trazer mais economia, mais eficiência no trabalho e também eficiência de processos e de custos, através principalmente do uso da tecnologia. Também de alguns métodos administrativos e tudo mais, mas principalmente através do uso da tecnologia. São vários aplicativos, então, em várias áreas, onde vai haver um controle, então, sobre o que está acontecendo. Tem um canal de atendimento. Sim. Como é que funciona? Nós temos controles de várias atividades, vários processos internos do município. Temos um canal também, através de um aplicativo, que é o AtendeNet, que nós chamamos de Projeto Cidadão Conectado, onde o cidadão pode acessar todos os serviços que estão disponíveis já no autoatendimento do site do município, que nós denominamos de Portal do Cidadão. Então ele pode acessar esses serviços e além desses serviços ele também pode fazer pedidos para a prefeitura, por exemplo, poda de árvores, manutenção de vias públicas, enfim, troca de lâmpada ou luminária pública. Então são pedidos que ele pode fazer através do aplicativo e ele tem retorno no recebimento do pedido, da programação da execução do pedido e quando o pedido dele foi concluído também ele recebe notificações no próprio smartphone. Gera muito mais transparência, né, para o cidadão. Transparência, facilidade, objetividade e uma comunicação mais direta entre o poder público e o cidadão. Bom, geralmente o vice-prefeito não tem uma atuação enquanto não assume o mandato, né? Quando o prefeito não abre a vaga, né? Mas nesse teu caso parece que não, né? Já conta um pouco pra gente da tua atuação junto com a administração. Bem, nós estamos desde 2013, então, na administração, esse é o nosso segundo mandato. No primeiro mandato nosso, eu fui secretário da Saúde durante pouco mais de 3 anos. Tive que fazer a descompatibilização no último ano para poder concorrer, né, porque não pode assumir a secretaria no período eleitoral, no pré-eleitoral. Então, na Secretaria da Saúde, conseguimos alguns resultados importantes, né? Nós passamos, por exemplo de 2 unidades, 2 estratégias de saúde da família para 7 estratégias de saúde da família. Nós construímos 2 novas unidades básicas de saúde da família, iniciamos a construção de uma ampliação do hospital para atender a emergência municipal junto ao hospital. Equipamos praticamente todas as unidades de saúde com equipamentos novos, com aquisições de ferramentas de trabalho, informatização, enfim, tudo isso nós fizemos naquele período. Nós também deixamos encaminhados várias situações com recurso captado e projeto iniciado para que nós estamos até alguns deles muitos já foram concluídos, outros estão sendo concluídos, que é a construção de 2 outras unidades básicas de saúde, que estão agora prontas para serem, uma delas pronta para ser entregue para a comunidade, a outra já em fase final de conclusão. Ampliação de 3 unidades, e a 4ª já tinha sido ampliada naquele período também. Como eu disse, todas elas com estratégia de saúde da família, que é um trabalho mais voltado para a prevenção mesmo e para tratar a saúde como um todo. E implantamos aí uma gestão no hospital naquele período, que infelizmente, se não fossem as dificuldades
dos atrasos de repasses do governo estadual, que o hospital tem contrato com o governo também, poderia ter sido melhor até, assim, mas naquele período, enquanto não havia ainda os atrasos, funcionou muito bem, implantamos várias especialidades novas de atendimento no hospital, inclusive especialidades que atendem todo o Vale dos Sinos, como por exemplo a otorrinolaringologia e cirurgia geral, né? Além da psiquiatria também, que nós implantamos lá e atende toda a região. Então foram alguns trabalhos de resultado bastante expressivo e que alguns frutos ainda estamos colhendo agora. E agora no segundo mandato, então quando nós assumimos o segundo mandato em 2017, a prefeita me convidou para trabalhar junto à Secretaria da Administração, então como secretário de Administração, e o desafio foi esse, de modernizar a administração do município, de implantar métodos e processos mais eficientes de trabalho e otimizar recursos, além de dar um apoio também para as demais secretarias, né? Então esse é o desafio que foi lançado e estamos com várias iniciativas nesse sentido já, algumas já bem adiantadas, outras em andamento, outras iniciando, enfim, né, tudo ao seu tempo, assim, de maturação. Mas essa é a trajetória. Então, sempre nos 2 mandatos procurei assumir uma secretaria junto. Penso que, como eu vim da iniciativa privada, a gente traz essa questão de responsabilidade também com... Poxa, se tu recebe um salário, né, me parece adequado que tu também... continue trabalhando, né, ao longo desse período, né, e não só quando substitui a prefeita. É claro que os outros vice-prefeitos que não assumem secretarias, eles têm a sua atuação junto à comunidade, junto, né? Sim, porque eles não seriam vice-prefeitos se não tivessem uma representatividade popular. Né? Exatamente. Então, mas no meu caso, eu prefiro, né, dessa forma, onde eu posso estar atuando efetivamente junto à administração municipal, diretamente, embora isso traga algumas restrições de tempo, né, às vezes a gente não consegue ter um tempo tão disponível também para a comunidade, assim, mas a gente procura atender todos lá no gabinete, na própria secretaria, enfim. As pessoas que nos procuram, a gente sempre atende todos, sem distinção de que tipo de problema ela traz, a pessoa traz. Então, na verdade, a gente acaba fazendo as duas coisas, sendo vice-prefeito e também atuando como secretário, como gestor municipal. Né? Agora o GR, como para chegar no posto de vice-prefeito, já passou também por vários outros postos importantes, inclusive no município. Foi vereador, foi presidente da Câmara dos Vereadores. Mas conta um pouco para a gente, antes disso ainda, qual é que foi o start, o motivador, o que te trouxe para a política e te fez pensar, poxa, eu vou me filiar num partido, vou começar a me envolver ativamente na política do meu município, do nosso estado? Bom, na verdade, foi um pouco diferente da maneira com que acontece com a maioria dos casos, assim, né? Eu trabalhava na iniciativa privada, numa empresa tradicional do município lá, naquele período, em 2002, quando ocorreu um incêndio lá numa residência de uma família bastante carente e deu uma certa comoção no município, né, aquele caso. E a partir dali, então, eu e um colega, ele me convidou até, disse, olha, vamos assumir, porque tinha sido iniciado um processo de implantação do Corpo de Bombeiros no município. Esse processo ele tinha estagnado por alguns fatores, dificuldades da época, enfim. E então a diretoria que estava na época já tinha feito algumas tentativas e a maioria deles, alguns já não moravam mais em Dois Irmãos por questões profissionais, outros já estavam com outros desafios profissionais e não tinham mais tempo para dar atenção para aquela causa ali. Então nós acabamos assumindo a diretoria da associação na época que tinha sido criada e começamos a virar e mexer. Na época aqui em Novo Hamburgo, o comandante do Corpo de Bombeiros era, hoje coronel, na época era o capitão Vitor Hugo, né? Hoje ele está, ele está no policiamento, aí na Brigada Militar, não está mais no Corpo de Bombeiros. E conversamos com ele, conversamos com o prefeito na época e conseguimos então dar o start naquele projeto, mas sem pretensões, né? A política era uma coisa muito distante para mim. Mas naquele período de implantação, teve um processo que foi encaminhado junto à Secretaria de Segurança do Estado para formalizar o convênio com o município, né, da Secretaria de Segurança com o município. E esse processo começou a demorar um pouco. E o prefeito, na época, ele me disse, olha, Jerry, tem
tem um vereador que trabalha aí na tua empresa, aí, na empresa que tu trabalha, teu colega aí, e ele é do mesmo partido, né, da mesma identidade partidária do secretário de Segurança do Estado. Então, tenta conversar com ele aí para ver se daqui a pouco ele não consegue chegar no secretário e explicar um pouco da importância do processo para nós, para dar uma agilizada, né? E eu falei com esse vereador na época, ele realmente trabalhava há muitos anos lá, trabalhamos na mesma empresa há muito tempo. E ele, então, conseguiu o contato com o secretário de Segurança, solicitou um apoio, então, para que esse processo fosse dado um andamento mais célere, enfim. Não sei se foi por isso ou não, mas em seguida, no mesmo ano, então veio o contrato assinado, então o convênio assinado, e então iniciamos o trabalho. Mas até ali tudo certo, né? Só que algum tempo depois, talvez uns 2 anos depois, esse mesmo vereador me procurou, disse, o que tu acha de se filiar no partido aí, porque, né, tu tem um trabalho comunitário e tal, aí eu disse, olha, eu posso até me filiar, porque o meu avô, o meu pai, eles tinham essa identificação com o partido, mas assim, eu não quero me envolver em nada, né? Eu vou me filiar porque, enfim, tu, né, sempre é muito acessível quando a gente precisa de ti e tal. E aí me filiei. E passou um tempo novamente, me convidaram para participar de algumas reuniões, tá? Alguns anos depois, novamente, né? E em 2008, que era ano de eleição municipal. E participei até de algumas reuniões no início e tal. E quando foi o período de inscrição de candidatos, enfim, de definição de candidatos, me surpreendeu que eu fui convidado para ser um possível candidato a vereador. E não estava preparado para aquela notícia, nunca tinha pensado nisso antes, né? E recusei, então, né? Recusei imediatamente, não me preparei para isso, né? E depois disso, mais umas 3, 4 pessoas me procuraram novamente para tentar convencer, mas teve uma pessoa que me convenceu, né? No último dia, no penúltimo dia, né? Então, ele veio falar comigo e eu fiquei de dar a resposta no dia seguinte, que era o dia 30 de junho, que era o prazo fatal ali para... Agora a gente ficou com dúvida, quem é essa pessoa e qual foi o argumento? Muito bem. Essa pessoa era o meu patrão, o proprietário da empresa. Mas não foi assédio? Não foi assédio, não foi assédio. Ele veio fazer, ele é uma pessoa porque muito... é uma pessoa que tu admira, certamente. Muito. É um ser humano muito especial, ele é um ser humano muito comunitário, ele auxilia muitas entidades do município, sempre participa da vida comunitária, embora a família dele seja de 2 irmãos e tudo mais, ele mora aqui em Novo Hamburgo, mas a vida comunitária dele, ele tem uma participação muito ativa em 2 irmãos. E ele me disse, olha, Jair, o pessoal me disse aí que te convidou e tal, aí, por que tu não quer concorrer? Eu disse, não, olha, eu não quero concorrer porque eu não gosto da forma como os vereadores conduzem o trabalho, às vezes tem umas brigas desnecessárias e tal, eu acho que tem que ser discutido mais os projetos, enfim, dei o meu argumento para ele. E aí o argumento, então, fatal que me causou, né, fez cair a ficha, digamos assim, foi que ele disse, olha, então já que tu pensa dessa forma, por que tu não concorre para tentar mudar isso um pouco, então? Porque se todo mundo que pensar assim, ficar longe da política, né, tu não vai conseguir transformar, não vai conseguir mudar. Disse, praticamente um revolucionário. Eu disse, poxa vida, né? Veio com argumento. E como a gente gosta de desafios, então no outro dia então eu dei a resposta, falei com algumas pessoas, falei com o comandante na época, o meu comandante lá, que eu atuava já nos bombeiros já há alguns anos. Ele disse, Jair, vai, tem que ir e tal, tu tem perfil. E falei com a família ficou meio assim, né? Mas disse, não, vai que nós vamos te apoiar. Uhum. E acabei então aceitando, mas assim, de sangue doce, né? De sangue doce, sem muitas expectativas, sem muita esperança, assim, de passar, sem preparação, primeira eleição, enfim, né? Foi uma eleição bastante dura também, porque o grupo político em que eu estava... Isso foi no ano de... 2008. A coligação que eu estava, ela acabou perdendo a eleição para a majoritária, né? E nós, enquanto candidatos a vereadores, alguns, né? Eu era um deles, né? Acabamos priorizando muito a majoritária, né?
A gente fazia mais campanha para o prefeito do que para si mesmo, né? Até porque eu não tinha muita pretensão mesmo. Invariavelmente, quem entrasse provavelmente ia ser oposição daí. Exatamente, e foi o que aconteceu, né? Então nós perdemos na majoritária aquela eleição, mas eu surpreendentemente acabei passando ali em uma das vagas, e aí eu assumi a Câmara, minha função lá, tentei realmente implantar uma maneira de trabalhar mais o diálogo e mais na busca de soluções, né? Também com crítica, sim, daquilo que a gente não concordava, mas não aquela crítica destrutiva, né? Crítica positiva, na verdade, tentando né? realmente... E é o que eu eventualmente venho falando nos programas, que o exercício da oposição, ele é o exercício democrático. A oposição é necessária. É necessária. É necessária num sistema político, extremamente necessária. E eu tentei cumprir com esse papel, né? Eu apontava, sim, alguns problemas, mas também apontava sugestões de como solucionar esses problemas. Mas essas sugestões, elas não eram... Não adianta só ser negativo, tem que ser propositivo e positivo, né? Exatamente. Só que essas sugestões também não eram aquelas sugestões tiradas do nada, né? Eu procurava conversar com o prefeito na época, eu procurava conversar com outras figuras que já tinham passado por aquela experiência de gestão, para ver se aquela minha ideia ou aquela sugestão que eu estava dando não era algo mirabolante, porque, né, a gente tem que conhecer o outro lado do balcão um pouco, né, e em caso não conheça, se não foi do outro lado do balcão, tu tem que procurar pessoas que estiveram lá e montar uma base em cima disso, né. Então foi mais ou menos nesse sentido assim que eu procurei trabalhar. Tive algumas experiências muito boas na Câmara, alguns projetos aprovados, outras muito negativas e frustrantes, né, como faz parte do processo todo. E no ano de 2012 eu fui presidente da Câmara também, num ano bem difícil, assim, ano de eleição, tinha que encaminhar projetos de reposição salarial de prefeito, vice-secretários para o próximo mandato. Então, mas felizmente deu para fazer uma gestão da Câmara muito tranquila, econômica, com algumas inovações. Naquela época estava iniciando esse processo de transparência dos órgãos públicos aí, a gente fez... Além de criar um projeto que foi aprovado de transparência das ações da Câmara, a gente ainda conseguiu implantar algumas ações visando aquele projeto. E também conseguimos ultrapassar esses assuntos polêmicos de forma mais tranquila, sem maiores repercussões negativas, enfim, sem interferir na vida da comunidade também. Porque eu penso que o poder público é isso, o poder público está ali para fazer a gestão do todo, como um síndico, né, num condomínio. Mas ele não pode, tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas, né? Tem que proporcionar ambientes, proporcionar uma situação, um cenário positivo, mas não atrapalhar a vida das pessoas, né? Não atrapalhar a vida das pessoas, do cidadão e nem do empreendedor. Jerry, tu falaste em uma série de projetos cumpridos e obras que tu participaste, mas desde o início da tua carreira política até o momento de hoje, qual é a menina dos olhos? Qual é que é o legado principal que tu entregasse e diz assim, pô, que bacana, já valeu por isso? Uhum. Eu acho que a organização que a gente deu naquele período, e eu falo a gente porque eu incluo sempre a prefeita e os meus colegas, os que passaram e os atuais, né? Porque a administração ela é feita por todos, né? A gente assume responsabilidades e toca alguns projetos, mas se o prefeito não quer, ou se o prefeito tem uma outra maneira de trabalhar, tu não consegue executar os teus projetos ou as tuas ideias. Agora, se tu tem um prefeito que consegue ouvir, que consegue entender e consegue avaliar e te dar um aval, né, para fazer o projeto que tu tem em mente, eu acho que tem que ser valorizado muito isso também. Então, por isso que eu falo a gente. Então, eu acho que a organização que a gente deu naquele período de criar, modificar a ideia de saúde, de se atender somente à emergência, quando o problema já está criado, né? E procurar trabalhar a prevenção através da estratégia de saúde da família de forma efetiva, eu acho que isso sim traz bastante satisfação para a gente. E agora, eu diria, eu vou ter que dividir em 2 períodos, né? E agora, nesse mandato atual, eu fico muito feliz com o resultado que nós estamos tendo nesse projeto das luminárias LED,
Tem outros também bastante interessantes de Wi-Fi em todos os espaços públicos e até nos veículos que transportam pacientes para Porto Alegre. Isso tem um link muito bacana com os aplicativos, né, que vocês estão desenvolvendo. Vamos falar um pouco primeiro dessa questão dos LEDs. Os postes, então, estão sendo... nos postes de luz do município estão sendo colocados lâmpadas de LED. Sim. Isso representa uma economia também para o município. Sim. Conta um pouco para a gente como é que está esse projeto. Bom, nós implantamos, o Dois Irmãos era um dos poucos municípios do estado, talvez um dos únicos, que ainda não tinha a CIP, a contribuição da iluminação pública. E essa contribuição ela foi implantada no ano de 2017, passou pela Câmara de Vereadores, deu bastante polêmica, até inclusive porque hoje em dia tu criar qualquer imposto, e nós somos contra a criação. Existe uma vedação entre taxas e impostos. Exatamente. Só que, por outro lado, o município estava sendo pressionado também pelo Tribunal de Contas por renúncia de receita, porque o município existe essa ferramenta para ser buscada e o município não busca. É um problema formal, na verdade. Exatamente. Né? Então, teve esse apontamento, a prefeita teve que implantar essa taxa de iluminação e também teve que fazer a revisão da planta de valores do IPTU na época, então deu bastante polêmica. Mas como teve essa taxa de iluminação, nós não tínhamos até agora. Então agora nós temos, vamos tentar transformar essa arrecadação dessa taxa de iluminação, que a gente já estipulou ela bem baixa, assim, para não mexer muito no bolso do contribuinte, né? Tentar dar um impacto menor. Mas vamos transformar essa arrecadação em um investimento que dê retorno para o município. E aí a prefeita lançou o desafio, a gente falou na iluminação LED, a prefeita disse, então vai atrás e vê o que tu descobre aí. E aí nós começamos a fazer uma busca, conversamos com várias empresas, começou a busca, né? Municípios que já tinham implantado em uma ou outra rua. O desafio era como elencar isso, como contemplar o município de forma que abrangesse o maior número possível de ruas, enfim... A grana é curta e tem que tentar conciliar essas coisas. Então, nós conseguimos um expediente que é muito pouco usado pelos municípios, que é a compra parcelada direta. Né? Normalmente, os municípios utilizam financiamentos, utilizam outros meios para fazer essas compras a longo prazo. E nós descobrimos que havia essa possibilidade, conversamos com o próprio Tribunal de Contas, com a nossa assessoria externa, jurídica, e é legal fazer a compra parcelada. Então, resolvemos fazer uma proposta. Vocês têm uma assessoria interna, jurídica, que é a Procuradoria, e você tem uma consultoria também. Tem a consultoria externa, que ela acho que 80% dos municípios aí do estado ela atende também. E então, nós resolvemos inovar, né, mas com segurança. Então, fizemos todos os estudos necessários e tudo mais. Né? Qual foi o investimento para realizar esse projeto dos LEDs? O investimento total... incluindo o projeto técnico, que é bastante trabalhoso, e poste por poste fazer o georreferenciamento com as coordenadas geográficas e ainda fazer a medição da iluminação de cada poste, é um projeto bem trabalhoso. Então, o projeto... Não é simplesmente chegar lá e botar a lâmpada de luz. Não tu tem que ter um projeto técnico antes que vai te dar o norte de o que tu vai fazer, né? O projeto técnico, mais as luminárias em si, mais o serviço de substituição, de troca, a montagem, desmontagem, mais os materiais utilizados nessa instalação, para as 3.950 luminárias do município, de todo o território do município, ele ficou na licitação 4.399.000, parcelado em 72 vezes, o que corresponde a um valor de 58 mil por mês. Sendo que a lâmpada LED ela tem uma vida útil maior, não é? A vida útil mínima estipulada por norma, por ABNT, é de 50 mil horas, que equivale a mais ou menos 12 anos. A luminária que ganhou a concorrência lá no nosso município, ela tem a vida útil estimada em 100 mil horas. Né? Então, esses 72 meses de parcelamento, esses 6 anos, são 6 anos que tem garantia total. Nós não vamos precisar investir nem trocar nenhuma luminária, é tudo por conta e responsabilidade da empresa que venceu a licitação. E a economia que nós vamos gerar, que já estamos gerando, né? Mas vamos atingir o 100% daqui a alguns meses ainda, quando concluir o trabalho. Atualmente nós estamos em cerca de 70% do município já coberto, o pessoal está trabalhando, né? Mas demora, são 3.950. A economia vai ser de 60%, mais ou menos 60% na nossa despesa com iluminação pública, que antes das luminárias LED ela estava em torno de R$110 mil por mês. O que isso significa? Que nós vamos pagar o investimento com a economia gerada
com as luminárias. Então, quer dizer, se a gente não tivesse feito nenhum investimento, não tivesse substituído as luminárias, nós teríamos aquela despesa igual, né? Teria que pagar aquele valor mensal. Então, a gente continua pagando aquele valor, um pouco menos até, uns 10 mil ou menos, né? Mas embutido nisso tem um investimento ali em um equipamento que passou 6 anos, ele vai ter no mínimo mais 6 anos de vida útil ainda, e a economia gerada a partir do 6º ano vai ser de 700, em torno de 700 a 800 mil por ano, né? Então é uma economia bastante expressiva. Acrescido mais, claro, também da receita pela nova taxa. Exatamente. Né? Qual é a receita estimada? Não sei se vocês já receberam esses valores. Sim, ela tem girado em torno de 60 mil por mês, 65 mil por mês a receita da CIP. Então, com a receita da CIP, atualmente, a gente consegue pagar o parcelamento. Exatamente isso que eu E futuramente, nós vamos conseguir pagar toda a conta, a despesa em energia elétrica, e ainda vai sobrar um recurso para fazer investimentos de extensão de redes onde não tem, enfim. Foi uma medida administrativa autossustentável nesse sentido. Exatamente. Eu quero só a gente está terminando o programa, ele passa muito rápido. É verdade, pelo menos para mim. Passa muito rápido. Mas eu gostaria de conversar contigo sobre essa questão da inovação dos pontos de Wi-Fi, porque a gente sabe hoje que com a tecnologia ela enfim está desenvolvendo muito. Agora uma questão que é muito importante, os municípios estão realmente se preocupando em colocar Wi-Fi, mas a segurança da internet também é uma questão que muito preocupa, porque hoje grande parte dos crimes eles ocorrem através da internet e de forma oculta. As pessoas têm os seus IPs invadidos e criam conexões de redes que inviabilizam identificar quem cometeu alguns crimes. É um projeto louvável, claro, né? Disponibilizar a internet, disponibilizar os aplicativos, mas como é que está se vendo a questão da segurança com relação ao que está sendo posto? Perfeita colocação, até porque são dois viés. A segurança da rede própria do município, que nós temos uma rede de fibra ótica municipal e a exposição dessa rede também pode nos ocasionar alguma invasão e se alguém invadir o sistema da prefeitura, pode se tornar uma situação caótica, porque ali tem informações de contribuintes, de empresas, é muita informação que tem dentro do município. Inclusive, alguns municípios já tiveram dados sequestrados e negociados até resgate, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Sim. Então, isso foi uma preocupação. E a outra preocupação nossa também foi com relação ao uso dessa internet de forma indiscriminada por pessoas mal intencionadas ali fora, né? Então, são dois viés, a segurança da rede interna do município e a segurança como um todo, assim, na utilização desses meios aí de comunicação. O que nós fizemos? Nós fizemos, então, uma busca, encontramos em São Paulo um modelo muito parecido com aquilo que a gente estava desejando e começamos a estudar isso para ver de que forma implantaríamos em Dois Irmãos. Então, nós entendemos que, como a gente não tinha recurso para investir nisso, não era considerado um investimento prioritário, nem em saúde, nem em educação diretamente, assim, Sim. nós não queríamos ter custo também com esse investimento. E aí nós criamos um edital onde a empresa que ganhasse a concorrência dessa licitação, ela teria que bancar todo o custo da implantação desses pontos de Wi-Fi nesses espaços públicos, com algumas exigências, claro, que no mínimo o território de cobertura mínimo, velocidade mínima, número de acessos simultâneos, tudo isso a gente colocou no edital como condição. E então, o primeiro problema, que era da segurança da rede, nós resolvemos ali. A empresa que ganhou, então, ela se responsabilizou em colocar por conta própria e a única troca, digamos assim, foi a publicidade. Então, que a empresa tem direito a explorar a publicidade física e com algumas placas nos locais onde tem Wi-Fi, placas já também com uma distância mínima uma da outra, para não ter uma poluição visual. E também eles têm condições previstas no contrato de poder explorar a publicidade digital também, mas com limitações também para não incomodar o usuário, né? Não perturbar também o usuário. Então, uma empresa ganhou sob essas condições, fez todo o investimento, são 26 pontos, todas as praças municipais e parques municipais têm Wi-Fi. E ainda os veículos, os micro-ônibus que levam pacientes para atendimento fora do município têm Wi-Fi também. Então, não é com a rede da prefeitura, então a rede segura. Está isenta, sim. Para a segurança do uso, então,
nós colocamos como condição no edital que a empresa teria que fazer a identificação do usuário. Então, no momento que você vai usar o Wi-Fi público, tem que entrar numa página de cadastro, onde tu cadastra o e-mail, o teu telefone e fica também registrado o IP do dispositivo. Então, caso ocorra algum crime cibernético ou coisa assim, através do uso desse Wi-Fi, tem como rastrear. Sim. GR, quero agradecer demais a tua presença aqui no Conexão Política e dizer que as portas da Vale TV e do nosso programa estão sempre abertas para toda a população, não só de Dois Irmãos, para a administração de Dois Irmãos também, mas também para toda a comunidade aqui do nosso Vale dos Sinos, que a gente tenta fazer esse trabalho de interlocução entre a nossa audiência e os nossos convidados da melhor forma possível. Seja sempre bem-vindo e obrigado pela tua presença. Eu, além de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, parabenizo pelo belo trabalho, belíssimo trabalho que vocês fazem. Esse programa ele tem um foco bastante comunitário, de levar informação para a comunidade, e isso é muito importante. Eu acho que isso é a responsabilidade da imprensa, né, de levar as informações. Então, parabéns por conduzir também de forma brilhante esse programa e parabéns para a Vale TV como um todo, porque a gente acompanha, tem divulgação dos nossos eventos do município também na Vale TV e a gente sabe da repercussão e da abrangência que tem. Muito obrigado. Obrigado, GR.